dar início ao nosso conteúdo hoje. Estão todas lindas aí. Tu chamo de lindas porque só tem mulheres, né? Puxando rapaz... saco, né, professora? O rapaz fugiu. E aí, hoje nós vamos seguir o nosso conteúdo. Nós estamos no livro de profissão de cuidador, né? Estamos lá seguindo com o módulo bem direitinho, capítulo a capítulo. A intenção é que a gente siga todos os capítulos para ficar tudo na sequência, vocês virem tudo, ficar tudo bonitinho na sequência, tá? Então, eu quero que vocês peguem o material, ó. Esse livrinho aqui, que vocês já devem estar aí na mão, e abram lá no nosso capítulo, certo? Hoje a gente vai ver o capítulo 6, Relação Interpessoal. Então, quero que vocês abram aí. Oxe, mudou o livro? Mudou, Dan. Mulher, Danila, você não tá assistindo não os conteúdos? Danila ficou um tempo fora do grupo, professora, sem ver. Danila não está assistindo os conteúdos, se entregou agora. Não, ela mandou em resposta, só que ela não sabe o módulo. Danila, aquele outro. Nós estamos no módulo de profissão de cuidador, meu povo. Pelo amor de Deus. Se liga. Vamos ter mesmo. Vamos lá. Então, eu vou projetar aqui para vocês. Quero que vocês digam se vocês... É o que? Capítulo 6, tá? A partir da página 31. Capítulo 6, página 31. Vocês estão vendo o meu slide agora? Sim. Ok, ótimo. Então, vou projetar aqui para vocês. Então, como eu estava dizendo, né? Hoje nós vamos ver o nosso capítulo 6, a partir da página 31, que tem como tema, que tem como título principal o relacionamento interpessoal ou relação interpessoal, como vocês acharem melhor chamar, certo? Então, para a gente falar desse tema, gente, esse é um tema que a gente exerceu muito aqui agora inicialmente, conversando, se vendo, né, matando as saudades, perguntando como está, porque existir, ser humano é se relacionar, é ter relações interpessoal. Mas hoje o nosso foco é que a gente consiga ver a relação interpessoal, eu como profissional, eu como cuidador, perante ao paciente, perante a família do paciente, perante a equipe de saúde que está com esse paciente. Então, é muito mais além do que uma relação interpessoal de amigos, né, entre nós aqui, certo? A gente vai focar na parte profissional do cuidador e como ele pode desenvolver melhor essa relação. Até então, tá tudo bem? Todo mundo tá escutando direitinho? Tô, professor. Sim. Show. Ok. E aí, eu queria que vocês me respondessem se vocês sabem o que é relação interpessoal, esse nome, né? Eu já até adiantei alguma coisa aí, mas eu quero escutar vocês falando aí. Bora lá, participa. Bora, vai embora, Rafaela, responde. Eu? Porque tem que ser... Oxe, Danila, você que tem que dar um exemplo, que você não estudou nada dos conteúdos. Hora da vingança, viu, Danila? Hora da vingança. Nada a comentar. Bora. Vamos lá, Janicleide, bora, vai. Gente, vamos. Professor, vou falar mais ou menos o que eu acho. Vai. Eu acho que é relacionado ao quê? No caso, nosso convívio com o nosso paciente, com a família, com as pessoas que interagimos com a equipe, decorrer do nosso vínculo profissional. Pessoal. Exatamente, profissional, pessoal, né? Então, quando a gente fala de relação interpessoal, se a gente for quebrar a palavra relação é se relacionar com outra pessoa, é estar com o outro, seja de qual forma for. E interpessoal, né, entre pessoas. Então, são entre pessoas. É exatamente isso que vocês falaram mesmo. Então, tá correto. E aí, dentro de todas as relações humanas, a gente tem a relação interpessoal. Então, primeiro a gente tem que entender, né, que nós, como seres humanos, como profissionais, né, como gente, estamos em meio a relações humanas.
A gente vai lidar com pessoas, vai precisar entender que existem vários tipos de relação, né? Vão ter pessoas que têm uma educação para isso, vão ter pessoas que não têm. Vão ter os problemas dos nossos pacientes, como as doenças, né, que eles vão enfrentar, que vão também dificultar esse relacionamento. Mas dentro das relações humanas, do nosso relacionamento humano, nós temos aí 2 tipos de relação principais. Eu tenho as relações interpessoais e intrapessoais. As relações interpessoais é o que a gente vai focar hoje, é o que a gente vai falar hoje, a relação entre pessoas. É a relação de você com o seu ambiente de trabalho, com as pessoas que trabalham com você, com o seu paciente. E tem também as relações intrapessoais, que são a relação com você mesmo. Muito importante, queria chamar a atenção aqui, quero que até vocês me vejam para isso. É muito importante que a gente saiba que para que a gente consiga ter uma relação interpessoal boa com outra pessoa, com o nosso paciente, a gente precisa ter uma relação boa com nós mesmos, tá? Então, essa relação intrapessoal, né, de estar bem, de saber que você está ali no seu ambiente de trabalho, apesar dos aborrecimentos, apesar dos problemas de casa, a gente tem que saber lidar lá no ambiente com o ambiente que nós estamos, com o paciente. Então, é muito importante para que a gente tenha uma boa relação com o paciente, com a equipe de saúde, que a gente também esteja bem, que a gente saiba lidar com os nossos conflitos intrapessoais. Então, as relações humanas, elas são permeadas disso. Tem relação interpessoal, mas tem as intrapessoais. Eu comigo mesmo, nem todo mundo tá bem todo dia, né? Tem dia que você tá do borogodó. Problema, Verdade. família, tudo mais. Mas mesmo assim, a gente precisa saber separar as coisas e saber lidar com essa separação, saber lidar com os problemas também é ter uma boa relação com o nosso paciente, com o nosso ambiente de trabalho. Então, para isso que eu trouxe essa parte inicial aqui, para vocês entenderem aonde a gente está nas relações humanas aí. Mas claro que o foco é a gente trabalhar as relações interpessoais. Professor, no caso aí, pode também ser no emocional também, né, no caso? Com certeza, com certeza. O emocional tem tudo a ver aqui, tudo a ver mesmo. Porque se você tá bem emocionalmente, você consegue se relacionar bem com você mesmo, com seus problemas e com o seu paciente, com a família do paciente, né? Então, com certeza tem a ver com a parte emocional, sim. E aí, gente, eu trouxe aqui alguns pontos que podem prejudicar o relacionamento interpessoal, né? Então, são coisas que a gente vê por aí, né? Profissionais trabalhando de forma errada, pessoas tratando outras de maneira errada, mal educação. Quantas vezes nós fomos maltratados, né? Quantas vezes nós fomos mal atendidos em algum local. Tudo isso por ter um prejuízo no relacionamento interpessoal. Então, primeira coisa que eu queria chamar a atenção é a questão de ouvir, né? Vocês vão ter que entender que a profissão de cuidador aí, vocês fazem, né? O curso de AFC, então alguns vão pender mais para um lado de cuidador, outros vão pender mais para um lado da parte de farmácia, de atendente de farmácia, mas é importante que vocês saibam que o profissional de saúde como um todo, ele precisa saber ouvir. Vou dar um exemplo. Se você for trabalhar com a parte de cuidador, você vai ter que ouvir muito do seu paciente. Você vai ser a escuta dele. É você que vai estar lá para que ele desabafe, fale os problemas. Se você também for trabalhar na parte de farmácia, vocês acham que em farmácia vocês não escutam ninguém? Meu amigo aí é que escuta. Pessoal chega, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Às vezes procura a farmácia mais para conversar, para desabafar, do que às vezes mesmo porque tem algum problema. Não é? Concordam? Sim, às vezes o pessoal procura mais para ter um convívio com outras pessoas em vez de realmente procurar medicamento. Exatamente. Eu tiro pelo meu próprio pai, por exemplo. Ela procura como se fosse um psicólogo, para mais ouvir a pessoa ouvir ela
que ela está se sentindo só, ou a família, mais ou menos isso. Exatamente, exatamente. E aí procura solucionar, às vezes até conversar, ai, tem uma medicação, olha, eu sou muito ansiosa, ai, eu queria uma medicação para isso, para aquilo. Então, a área da saúde como um todo, minha gente, não é só o cuidador, não. Qualquer profissional da saúde hoje está susceptível a realmente ter que saber ouvir, ter que saber realmente lidar com as emoções das pessoas que a gente lida, porque toda hora é um descargo emocional em cima do profissional de saúde. É aquela pessoa que chega no pronto-socorro que quer ser atendido logo porque tá nervoso, tá com medo de morrer. É aquela pessoa na farmácia que quer desabafar. Ou é o seu paciente quando você tá sendo cuidador. Então tem que saber ouvir. Outra coisa importante, né, é saber que a gente não pode interromper a fala do outro quando o outro fala, né? São pontos também que prejudicam muito. Às vezes a gente tá cuidando de um idoso, o idoso fala devagar, baixinho, não fala muito bem. Aí a gente finge que escutou, que entendeu, ou tá bom, eu já entendi, pode parar de falar. O bichinho nem terminou ainda de falar o que ele ia falar. Porque ele fala devagar, porque ele tem alguma doença que prejudique a fala, ou até com as crianças, a gente mesmo, às vezes, como mãe, como tia, aí perde a paciência, e isso pode prejudicar quando a gente está lidando com o paciente no ambiente de trabalho. Então, nunca interrompa o paciente. Deixa ele falar, deixa ele expor a situação. Por mais que entre pelo um ouvido e saia pelo outro, mas só em ele falar já vai ajudar para ele desabafar. Falar em tom agressivo, gente. A gente não pode jamais falar em tom agressivo com o paciente, certo? Por mais que você esteja aí, entra a parte emocional que Jane Cleide falou, entra a parte de relação intrapessoal de eu estar bem comigo mesma. Porque se eu não estou bem comigo mesma, eu vou falar com tom agressivo, vou descontar no paciente e isso não é legal. Impor suas ideias sem se preocupar com a ideia do outro, né? Então, impor o paciente, olha, eu acho que o senhor tem que tomar banho de 9 horas da manhã, porque quem manda aqui sou eu, não é o senhor, não. E aquele senhorzinho, às vezes, está acostumado a tomar banho sempre às 6 da manhã, quer tomar banho logo cedo. Você pode entrar num acordo, certo? Eu não estou dizendo aqui que você tem que acatar tudo que o paciente falar. Mas você pode conversar, entrar em um acordo, ver o que é melhor para ele e o que é melhor para você. Se você chegar às 7, não dá para você dar o banho às 6. Mas já para você dar às 8, 8 e meia. Então, entrar em um consenso é muito importante para ter uma relação boa com esse paciente, certo? Então, muito importante que vocês saibam escutar, saibam ouvir e, principalmente, que respeitem também a vontade desse paciente. Vamos lá. Não compreender as outras pessoas. Então, às vezes, a gente tá tão atrelado na nossa relação intrapessoal, com tantos problemas, com tantas que a gente não entende o outro, né? Não vê as dificuldades que aquela pessoa está passando. E aí acha que a minha verdade é absoluta, como eu já falei. E não se colocar no lugar do outro. É uma das grandes falhas nesse relacionamento interpessoal. Eu gosto muito de dizer para todos os meus alunos que ninguém quer estar ali naquela situação de precisar de um cuidador, de precisar de alguém. Vocês gostariam de estar doente e precisar de outra pessoa? Não. Com certeza não. Professora, eu não gosto de precisar de ninguém, mas eu gosto quando as pessoas precisam de mim, eu poder ajudar. Ótimo. Eu sou bem sincera. Falando assim, porque mesmo com minhas dificuldades que eu tenho, mas eu vejo que o problema dos outros é mais do que o meu, e eu tento ajudar. O meu é café pequeno, às vezes eu digo. Tá, por exemplo, está acontecendo um problema lá no meu interior, que tem uma menina que toma duas bolsas de sangue por dia, está internada no UTI, no Varela Santiago. E eu fiz campanha para ela, tanto de produto de higiene pessoal, como de campanha de sangue, para doar sangue. Sim. E assim, por mais que minha irmã estava com problema de saúde, mas mesmo assim eu tentava retardar o máximo que eu pude, tudo pela internet, falava com um, falava com outro, e assim eu fui batalhando. Agora, para mim, pedir para mim, eu não sei, não gosto de precisar de ninguém.
Agora eu já gosto de ajudar as pessoas. Exatamente. Então, o que você está dizendo é ter empatia, né? Ninguém gosta de precisar de ajuda, de depender de outra pessoa, mas a gente precisa entender e se colocar no lugar do outro. Se você não gosta, o outro também não gosta. Ele não tá ali pedindo porque ele quer. Às vezes ele não consegue mais andar, né? Tem Alzheimer, tem Parkinson, tem algumas doenças que dificultam sua locomoção e estão precisando de ajuda. Tá aí o exemplo que ela deu, né? De uma pessoa que está precisando numa UTI de cuidados. Então ninguém quer estar numa situação de precisar de um cuidador. Então a gente tem que ter empatia, sim, se colocar no lugar do outro, ver que nem sempre aquela pessoa está lá, né, porque quer naquela situação. Ninguém adoece porque quer, ninguém precisa de um cuidador porque quer, né? Então é muito importante a gente ter essa visão. E aí, dentro dessas relações interpessoais que a gente estabelece com o nosso paciente e com toda a família dele, né, os outros profissionais de saúde, vem aí essas palavrinhas mágicas que eu trouxe para vocês, para a gente entender, né, uma por uma, como elas estão relacionadas. Então, para a gente ter uma relação interpessoal boa com o paciente, a gente precisa adquirir confiança nele. E é muito difícil. Vamos falar já sobre a relação nossa, de nós como cuidadores e o paciente. A gente vai ver que a confiança é algo que tem que ser conquistada. Não é fácil, né? Porque justamente aquela pessoa às vezes reluta em acreditar em você, em lhe dar o voto de confiança, porque queria ser independente, queria fazer as coisas do jeito dela e agora tá dependendo de outra pessoa. Então não é fácil para ela encarar isso aí. Conflitos, né, também. Então, muitos conflitos vão aparecer em relações interpessoais. É muito difícil se relacionar com alguém, né? Deixa eu entrar aqui, é autorizada Janira a entrar. Então, é muito difícil a gente se relacionar com alguém, gente, e não ter conflito. Você vai ter conflito com seu paciente? Sim, vai ter conflito com a família, né? Agora, como a gente administra esses conflitos, aí é que vai fazer a diferença. Então, é muito importante que eu saiba administrar os conflitos, né? Que eu saiba lidar com a situação de conflito. Amor vai ter, porque se relacionar com o outro, a gente acaba se apegando. É muito difícil a gente ser cuidador e não amar o nosso paciente, não cuidar, não querer bem, não ter zelo. Porque a gente desenvolve, é inerente do ser humano, é inerente a nós, a nossa raça humana, né? Compaixão, que é essa atitude de se colocar no outro, e o diálogo. Tem que existir o diálogo para estabelecer a confiança, para administrar os conflitos, para que a gente saiba lidar com essas situações. Até agora, gente, alguma dúvida? Alguém está com alguma dúvida? Povo, falem comigo. Não, professor, até aqui eu não tô, não. Não, né? A aula hoje é bem tranquila. Eu também. Show. Top. Show. A aula é bem tranquila hoje, tá? Não é nada pesado, dá para vocês pegarem tranquilamente. Então, gente, a gente vai agora fazer uma divisão. Vamos entender como eu posso conseguir me relacionar bem com a pessoa cuidada. Depois a gente vai ver como a gente consegue se relacionar bem com a família e com a equipe de saúde. Então, são esses 3 pilares do conteúdo de hoje para que a gente consiga fechar esse raciocínio de relação interpessoal. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre o cuidador e a pessoa cuidada, que é o paciente. Aí eu trouxe na imagem, né, uma senhorinha com a cuidadora, mas podia ser um senhor, podia ser uma pessoa adulta, né, não precisava ser um idoso, podia ser uma criança. Quando a gente fala do papel do cuidador, né, da profissão de cuidador, a gente precisa saber estabelecer essa relação interpessoal com o nosso paciente. E aí eu trouxe elencada aí, ó, vários pontos importantes para que a gente consiga estabelecer esse vínculo com o nosso paciente. Primeira coisa é ganhar confiança. Eu já falei de confiança, né? Falei agora há pouco na confiança. Então, para que a gente consiga ter realmente um elo de confiança com a pessoa cuidada, com o nosso paciente, é muito importante que a gente converse, explique, às vezes diga, olha, eu sei que o senhor não está passando por uma situação boa, eu sei que não é bom a gente depender dos outros, mas eu estou aqui para lhe ajudar, meu papel é lhe ajudar.
é muito importante que a gente converse com o paciente, gente. Às vezes a gente chega, né? E acha que porque o paciente tem Alzheimer, tem uma doença, uma demência, ele não sabe mais de nada. Mas ele vai ter lapsos de memória. Ele vai ter, vão ter momentos que ele vai voltar ali e lembrar de alguma coisa, entender o que você está falando. Aos poucos ele vai se acostumar com a sua figura, né? Então, quando você chegar em um canto para trabalhar, você vai ter que ter muita calma e paciência. Por quê? Porque você não vai ter como impor o que você quer. Primeiro ele vai se acostumando com você, com sua cara, né? Você vai chegando, vai dando aquele bom dia, aquele boa tarde. Tem muitas histórias de pacientes que antes odiavam, né, a figura do cuidador, não gostavam e depois amam o cuidador, adoram o cuidador, né? Vocês já assistiram Como Eu Era Antes de Você? Já. Filme maravilhoso que fala da relação, né, do cuidador. Na verdade, é uma cuidadora que vai cuidar de um cara que sofre um acidente, né? Fica acamado e tudo mais. Um jovem, bonitão ele, bem jovem. E aí ele precisa de uma cuidadora, contratam ela e ele odiava ela, não gostava. Na verdade, ele queria morrer, ele não gostava de nada. E aí, à medida que foi, né, conversando com ela foi conversando, cativando ele, chegou o ponto deles desenvolverem até uma relação amorosa entre eles, né? Então, nada impede da gente ser gentil, ser cordial, tem que ser assim. Não pode ser de outra forma, não. Então, como eu ia dizendo, a questão da paciência e da calma são elementos essenciais para o cuidador, né? E a pessoa cuidada. Muito, muito, muito vão ser os nãos que a gente vai escutar, né? Então, o paciente vai dizer, olha, eu não gosto de você, eu não quero fazer isso, eu não quero tomar banho agora, eu não consigo, eu não sei fazer o que você está me pedindo, eu não posso fazer, eu não vou. Mas a gente precisa entender que faz parte do processo. Ninguém confia em ninguém uma hora para outra. Leva tempo, leva muito tempo, muita cautela. Então, a gente vai ter que aprender a escutar os nãos. Os nãos vão existir no início. É aquela pessoa que está criando confiança em você. Você não confia no seu namorado, no seu marido, na sua amiga de uma hora para outra. Vai demorar um tempo. Mas nem por isso você vai deixar de fazer seu trabalho, tá? A execução do seu trabalho ela deve acontecer independentemente disso e com muito respeito ao paciente. Muito importante esse ponto. Tratem o paciente de vocês de acordo com a idade deles, certo? Como é que a gente, quem gosta muito de idoso como eu amo senhorzinho, amo. Aí tenho muita mania de fazer o quê? Chamar o senhorzinho ou a senhorinha de bebê. Né? A gente tem mania de fazer isso. Eu tenho muito. Quando minha avó era viva, eu fazia, ai, vovó é meu bebê. Minha avó é meu bebê. E essa expressão não é legal. A gente precisa tratar de acordo com a faixa etária. Então, se é um senhor, se é uma senhora, trate como um senhor e como uma senhora. Nunca infantilize o idoso, né? Trazer o infantil para o idoso não é legal. Ah, professora, mesmo que ele tenha um Alzheimer, né? Que ele tenha algum problema, mesmo que ele tenha Alzheimer, mesmo assim, certo? A gente precisa tratar ele com a idade que ele tem. Isso faz muita diferença, porque às vezes ele não gosta de ser tratado assim, né? Vem lá um lapso de memória nele, aí você do nada, ele nem lhe conhece direito. Você chega, bebezinho, meu amorzinho, não é legal, certo? Então trate com a idade que ele tem. Mesma coisa da criança, né? Se for tratar de uma criança, obviamente você não vai tratar ela como se fosse um adulto. Você vai tratar de acordo com a faixa etária, com a idade que ela tem ali, tá? Estou compreendendo, gente, até agora, tá dando tudo certo aí. A imagem tá boa, o áudio. Tá, professora, tá tudo ótimo. Show. Tá dando certo. Show de bola. Então, tratar de acordo com a idade é importante e nunca discuta com a equipe ou com alguém da família na frente do paciente. Eita, as barraqueiras aí que gostam de arengar, tem que ter cuidado. O paciente, às vezes, vai arengar com você, vai brigar, vai xingar, mas a gente tem que saber, ó, respirar fundo e manter a calma. É difícil, às vezes. É claro, gente, que quando eu digo aqui que é nunca discutir, né, não é você também deixar que
possa acontecer tudo, né? Ah, não, podem fazer o que for, que eu vou ficar aqui feito uma múmia. Claro que se faltar o respeito, se lhe desrespeitar, se for contra, né, sua profissão, que você está disposto a fazer, tá errado, tá? Aí não dá certo. Mas a gente evita ter essas discussões, se trocar com o paciente. Se trocar, minha gente, você vai se trocar com o paciente, é a coisa mais ridícula do mundo. Você se trocar com a idosinha, com o idosinho que tá com Alzheimer. É a mesma coisa você se trocar com a criança, uma pessoa que não sabe o que tá falando, né? Ela fala e você fala em cima. Não pode, tá? Essa prática aí a gente não faz. A gente é profissional. Lembrem-se disso, tá? Gosto de ficar voltando pra vocês ficarem me vendo. Então, nunca discuta com a equipe ou alguém da família dentro do paciente. Então, essas são as estratégias que a gente vai usar para lidar com a pessoa cuidada, tá? Então, são essas aí que eu falei. Ganhar confiança, ter paciência, né? Saber lidar com os nãos, tratar de acordo com a idade, nunca discutir na frente do paciente. Quando a gente vem para a equipe de saúde, como é que eu vou ter minha relação interpessoal com a equipe de saúde, gente? Muitas vezes aí preciso que você entenda que aquele paciente, como equipe de saúde, muitas e muitas vezes só vai ter você. Então, em muitas situações, o paciente ele não tem acesso a um serviço de saúde com muitos profissionais, né? Principalmente se for um paciente mais carente, que não tenha tanto acesso aos serviços. Mas se for um paciente que tenha plano de saúde, que tenha uma assistência melhor, aí ele vai ter, né, ali um médico que vai ser um médico assistencialista, vai ter ali um fisioterapeuta, vai ter ali outros profissionais de outras áreas da saúde que vão estar amparando esse paciente, cuidando dele. Então, vão ter que se organizar de que maneira? A gente precisa ter tarefas muito bem definidas. Então, qual é o seu papel como cuidador? Meu papel como cuidador é assistir o meu paciente diariamente, nas tarefas diárias, de maneira a proporcionar qualidade de vida, autonomia para ele. Esse é o seu papel. Seu papel não é fazer diagnóstico de doença, seu papel não é fazer prescrição de medicação. Claro que você pode, de acordo com os sintomas que o seu paciente sente, imaginar que ele esteja tendo algum problema. E aí, gente, vou até voltar para vocês me verem aqui, a importância de vocês serem o porta-voz desse paciente, né? O cuidador é o porta-voz do paciente, então somos nós que percebemos quando está ali alguma coisa errada, através da verificação dos sinais vitais, através da conversa com o paciente, ou com o meu paciente sempre tinha ali a temperatura 36, 36,2, agora tá 37,9. Alguma coisa tá estranha. Opa, a pressão do meu paciente era sempre 12/8, agora tá 14/10. Vamos investigar. Então, o papel do cuidador tem que estar muito bem definido. Vocês são o porta-voz desse paciente, vocês que vão estar à frente dessa linha de cuidado. Porque são vocês que vão estar próximos e vocês que vão perceber alguma variação na saúde do paciente. Então, se varia ali a temperatura, se varia uma pressão, né? Se ele não está mais aceitando a comida, não está comendo bem, não está dormindo bem, é vocês que vão observar essas mudanças. Então, as tarefas têm que estarem muito bem definidas. E sua relação com a equipe é de porta-voz, é de ser a voz desse paciente, de informar como foi o dia a dia, de registrar esse dia a dia, né? Sempre gosto de dizer isso para vocês. Então, muito importante que vocês saibam que em relação à equipe de saúde, as tarefas têm que estarem bem definidas. Eu, como cuidador, faço o quê? O médico faz o quê? Né? O fisioterapeuta faz o quê? Tem que ter comunicação entre os profissionais, certo? Eu sempre, até falei para vocês nas aulas que a gente teve lá da parte de farmácia, né, de medicamentos, sempre gosto de dizer, gente, eu vejo muito cuidador que vai para consulta com o paciente, vai lá, sabe que o paciente não consegue engolir e deixa o médico prescrever um comprimido enorme, né? Podendo perguntar se não tem aquela mesma forma, aquela mesma medicação em forma líquida, que iria auxiliar, que iria ajudar você a administrar, que iria melhorar o tratamento do paciente. Isso é comunicação. É a gente saber se comunicar. Nós vamos ter até um capítulo sobre isso nesse módulo. Então, ter comunicação é muito importante. Confiança, né, na equipe como um toda.
E saber que toda a equipe está lá para um bem comum, que é o bem-estar daquele paciente, que é que a gente proporcione melhoria de vida para aquele paciente, para que ele tenha qualidade de vida, para que ele restabeleça a sua saúde, ou se tiver uma doença que não tenha cura, que pelo menos viva com qualidade, que ele consiga, né, chegar ao fim da vida da melhor maneira possível. Então, essas são as relações com a equipe de saúde. Ficou alguma dúvida, meu povo? Como se relacionar com essa equipe? Não. Não? Show! Então vamos à frente. E aí, para a gente, né, finalizar esse entendimento da relação interpessoal, a gente vai falar como o cuidador se relaciona com a família. Aqui tem barraca, aqui tem conversa, viu? Porque muitas vezes o cuidador vai trabalhar na casa do paciente, né? Ele pode trabalhar numa casa de apoio, ele pode trabalhar acompanhando o paciente em hospital, mas ele também pode trabalhar na casa. E na casa, muitas vezes, tem um familiar que fica lá, né? Olhando o que você tá fazendo, fiscalizando, achando que você não tá fazendo direito, dando pitaco, acha que sabe mais do que você. E aí é o momento da gente impor respeito, né? Com classe, com maestria, a gente lidar com a situação. Então, conversar, explicar tudo o que for fazer, gente. Todo o procedimento que vocês forem fazer. Expliquem, tá bom? Digam por que vocês estão fazendo. Se o familiar quiser acompanhar o banho, deixa ele acompanhar. Até é bom, tem tarefas que você vai precisar da ajuda de um familiar. Um banho em uma pessoa adulta, uma pessoa só, é melhor que ter ajuda. Então, se tem um familiar ali para ajudar, melhor ainda, tá? Divida as tarefas. Então, saiba dividir as tarefas também. Se você está trabalhando no âmbito domiciliar com esse paciente, saiba que você precisa também pedir ajuda, auxílio quando for necessário. Então, na hora de um banho, na hora de botar numa cadeira, né? Então, na hora de uma troca de fralda, uma troca de lençol, são coisas que a gente vai ter que ter ajuda. E aí é muito importante que a gente tenha uma relação de confiança, de respeito com esse familiar, para que ele aceite, para que ele, né, entre lá na tarefa lhe ajudando também, certo? Nem tudo, você não tem uma obrigação, não é porque você tá ali com o paciente assistindo ele, que 24 horas por dia só é de responsabilidade sua, não. Primeiro que você também tem direito a folgas, a horário de almoço, que seja, né, ajuda, até para não colocar em risco a saúde do paciente, né? Não vai inventar de dar um banho só, paciente muito pesado, vai, cai, Deus me livre, aí vem outras consequências, tá? Então, a gente tem que manter, sim, essa relação de respeito, tem que ter uma postura ética, né? Em discussões familiares, procurar o melhor para o paciente. Então, sempre pense no seu paciente, nunca entre em briga familiar, a não sei que você... Claro, gente, se você presencia uma agressão, se você presencia algo assim, você precisa entender que é de sua responsabilidade também denunciar. A gente vai falar mais na frente sobre violência, né? Existe a violência contra o idoso, contra a criança, e isso o cuidador às vezes presencia muito, porque vai estar dentro da casa vendo. Então, muito importante, diante de discussões familiares, né? Sempre procure se posicionar a favor do paciente e não se meter em situações que não é da sua competência. Atenção às fofocas, meu povo. Não é para sair da casa do paciente e para parar a conversar com a outra colega que trabalha com outro paciente sobre a vida daquele, não. Mulher, olha, dá muito trabalho. Pense num bicho danado. Não quer tomar banho. Não sei onde ela aprendeu isso. Isso é falta de ética, gente. Então, não comentar, evitar fazer comentários, evitar conversar. Isso não é legal, tá? Se posicionar com profissionalismo sempre, né? E ter uma parceria. Você e a família são responsáveis por aquele paciente. Estabeleça essa parceria. Confie na família, adquira confiança, né? É muito bom quando a gente é um cuidador e tem também apoio da família. A família, né, está lá lhe apoiando. Além do paciente, a gente tem que estabelecer o vínculo com a família. Porque às vezes o paciente ele não é mais nem consciente, ele não tem mais nem consciência de si, não sabe mais nem o que está acontecendo. Então é muito importante que a gente tenha esse elo com a família, certo? Para a gente finalizar, né, as relações interpessoais, eu trouxe essa frase para a gente ver aqui e refletir um pouquinho. Ao lidar com pessoas, lembrem-se de que você não está lidando com seres lógicos, e sim com seres
emocionais. Então, foi o que a gente começou a aula falando aí, Joniclei falou. É emoção também, né, professora? Com certeza é emoção. Com certeza a emoção está totalmente relacionada. Se relacionar com o outro é se emocionar, é se entregar, é ter raiva, é ter conflito, né? Mas é ter respeito, é ter Professora, confiança. volta lá na frase. Volto, meu amor, vou voltar sim. Tá aqui. Apareceu a Margarida. Ó aí, Fátima. Tava fazendo o quê? Tá aí, ó. A frase é essa. Ao lidar com pessoas, lembrem-se de que você... Depois manda pra mim, já. Mando. Eu posso mandar também depois, tá, gente? Depois vai a gravação pra vocês, aí vocês salvam lá. Beleza? Tá ótimo. Show de bola. E aí Mani- vocês já sabem como funciona. Tem nosso exercício de fixação, A formulário. professora ainda fala, pô, Lívia, tem exercício? Já pode fazer agora? Não, agora não, tá? O link vai ser mandado hoje ainda ou amanhã pra vocês. Aí vocês têm 7 dias pra fazer, igual como a gente tá fazendo normalmente, certo? E por que essa danada daí fica só cobrando? Diga ela que o povo trabalha. Eita, tá ouvindo aí, Jéssica? Ela tá aí escutando também. É pra ela escutar mesmo. Misericórdia, Gente, conta ó, o terrorista. exercício, deixa eu explicar pra vocês. O exercício a gente Fátima. manda, aí vocês têm até Oi. 7 dias pra fazer. Ela tá comendo, ó, ela tá comendo, a Janaína. Vocês Comendo acabam de dizendo que eu nesse... Comendo. Eu Comendo. tenho que falar mesmo. Bora aqui, deixa eu só. Bora lá, vamos voltando aqui. Vocês estavam bem concentradinhas. Bora lá, só pra gente finalizar. Então, dos exercícios, eu sempre no fim, né, trago aí uma das questões que vocês vão encontrar lá. E uma dessas questões é essa aqui. Você está trabalhando em uma casa como cuidador e presencia uma discussão familiar, onde o paciente é agredido verbalmente. O que se pode fazer nesse tipo de situação? E Eu não aí, quero- Tirar o agressor. paciente bem distante, deixar ele bem longe da discussão. fica aí, diga aí, Fátima, né, distância... Voltem, professora. Vou voltar. Fátima disse que ficaria distante da discussão. E aí, Depende. Se for, eu tiver no meio. Depende não, Janaína. O paciente não pode estar dentro de uma discussão de família, né? sim, o paciente. Tirarei o paciente, exatamente. O que mais, Janaína? É, E exatamente. você? Entre família, a discussão, então eu não faria nada, ficava na minha. Bom, eu me posicionava porque é referente ao paciente, pois ele é uma vítima dessa situação. E aí, É porque ele mexer teve com família é caso- complicado. É complicado. Quem mais? É, mas só que aí com um paciente é meio complicado, né? Porque ele já é um senhorzinho ou uma senhorinha, já tem todo um sistema já debilitado, todo um processo. Então, isso não faz bem nem para a saúde dele, Então, nem para o bem-estar emocional dele. Tirava ele. Se eu tivesse tirava ele na da hora, discussão. eu fazia um vídeo e mostrava a pessoa que estivesse na Eita, olha a discussão. outra aí, já vamos filmar. Gente, tem- mas o intuito... Professora, mas no caso, Diga. às vezes a família vê, a outra pessoa da família vê, não quer cuidar, fecha os olhos, faz de conta que não está acontecendo nada. É verdade. É verdade. Porque eu tiro por mim, porque eu luto muito pro meu tio ir pro interior, morar com com minha mãe, e ele não quer, mas ele é agredido verbalmente, com muita coisa. E aí não pode denunciar, porque a única filha, os outros filhos vê tudo e não faz nada. E ninguém quer cuidar. Aí só aquela pessoa quer cuidar. Aí Aí eu fico na dúvida, porque assim, quando eu saí de perto, porque o que olhos não vê, coração não sente. Porque eu brigava, só procurava briga pra cima de mim, preocupação pra cima de mim, os outros estavam nem aí, os filhos. É complicado, gente. Eu trouxe realmente, vocês viram aí que eu nem coloquei uma resposta aí, não.
porque eu queria que a gente tivesse essa discussão, conversasse, porque o intuito de hoje, do nosso encontro, é que vocês entendam que relação interpessoal vai ter isso. Vão ter discussões, vão ter momentos em que vocês vão presenciar, né? Mas como eu vi aí vocês falando, realmente, como Fátima falou, vamos tirar o paciente de perto, isso é a primeira coisa, né? Vamos afastar ele para que ele não seja mais agredido verbalmente, não escute mais aquilo e tentar ter o diálogo com a família. Lembrem que a gente precisa estar sempre com o bem comum para o paciente, né? Aí você pode dizer assim: ah, não, mas eu vou perder meu emprego. Mas aí você também quer perder sua dignidade como profissional, sua ética, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que em muitas situações a ética ela é ferida, né? O profissional fica lá submetido às coisas, a outras coisas, para manter o emprego. Então, vai muito da pessoa, pessoal. Mas saiba, a gente vai ver lá na aula de violência, né? Que se realmente o paciente estiver sendo agredido, cabe a nós, como profissionais, já que a gente está lá para defender o paciente, denunciar e ir atrás dos direitos dele, tá? Então, é muito importante que a gente Jéssica faça entrou? isso. Acho que é a Jéssica do CRA. Gente, e aí, gostaram desse formato? Conseguiram aproveitar? Foi legal? Sim. Que show! Então, a gente... Vai ter atividade? Jéssica Rafaela não conseguiu chegar, né? Tenha calma, já tem. Foi. Pô, ela não Deixa eu só encerrar aqui. Quer dizer, é bom Deixa por eu só outra, encerrar. mas por outra tem gente que não vai conseguir assistir. Peraí, Mas tem gente. 11 pessoas lá, tem 11 pessoas. Peraí, meus amores. Deixa eu só encerrar aqui a gravação, que eu fico online com vocês pra gente tirar dúvidas, certo? É só pra essas dúvidas aí de como entrar, essas coisas aí. Mas quanto à aula, alguém tem alguma dúvida? Não. Foi show, Professora, eu gostaram? entrei depois. Sim. Professora, Ô, eu meu entrei amor. depois. Eu entrei depois, eu estava na aula de Priscila. Ai, meu Deus. Diga que essa aula tá errada. Eu não é essa. Aí eu fui procurar e encontrei a da senhora. Mas, Mas, eu tava na ó, aula deixa eu falar, vai ficar gravado, eu vou mandar no grupo, então vocês podem ver de novo, quem quiser ver de novo pra anotar alguma coisa, tá bom? pronto, que eu não Tá peguei bom, depois. E professora. quem entrou depois também pode ver, quem não viu vai poder ver, tá bom? A gente vai deixar gravado, eu vou até aqui para a gravação, para deixar gravado o vídeo bonitinho para vocês. Mas quanto à aula, ficou alguma dúvida, gente? Não. Ficou tudo claro, gostaram, deu certo, né? Deu Que certo. bom, Deu fico certo. muito feliz. E façam os exercícios, viu? Tem que fazer. Adoro fazer exercício. Ah, Só faz domingo. exercício.